meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, eu vou pedir primeiramente desculpa se eu tiver algum barulho aqui, vocês escutando, porque tem carro passando agora ali, bem na hora que eu decidi gravar. Aproveitando que hoje eu fui fazer uns exames de sangue, pra ver como tá a saúde e tudo mais, e ontem também à noite eu recebi um comentário de um rapaz, se eu não me engano agora eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Leandro o nome dele. E ele veio falar pra mim, né? Falou que ele também tava sofrendo com dores de estômago e alguns problemas com refluxo. E aí eu me lembrei que eu gravei uma primeira parte, né, do vídeo falando sobre esofagite, que é o problema que eu tenho, uma doença crônica. E aí eu vim contar pra vocês, agora, hoje, como que foi o diagnóstico, qual é o tratamento, o que tá acontecendo comigo hoje, tá bom? Primeiramente, o intuito de gravar todos esses vídeos, é que aqui no canal vocês vão encontrar assuntos totalmente aleatórios. É um canal aleatório, eu falo sobre a minha vida, eu falo sobre as coisas que eu tô passando, então se eu tenho alguma coisa de saúde, alguma coisa que eu posso estar passando pra vocês e ajudando, eu vou passar, tá? Então vai ter várias coisas diferentes aqui no canal, com o intuito de poder ajudar vocês, não a ter um diagnóstico, mas pra vocês saberem o que pode estar acontecendo e de repente vocês não têm nenhuma noção que foi o que aconteceu comigo. Eu vou começar contando pra vocês um pouquinho do meu histórico, um pouquinho das coisas que eu vivi. Desde os 7 anos de idade, eu tenho problemas com o meu estômago. Eu sentia queimação, dores, ardência no estômago. E sempre foi uma coisa que me atrapalhou muito durante a infância e a adolescência, praticamente a adolescência inteira. E eu sempre acreditei que era uma gastrite, que era um excesso de acidez do estômago, que eu tinha que tomar aqueles sachês de Gavis com aqueles comprimidos de magnésia, alguma coisa de magnésia pra tirar o acidez do estômago. E eu sempre tomei aquilo e nunca vi que melhorava. Então eu sempre procurava médicos, né? Fui várias vezes no clínico geral, pedi exames, pedindo pra fazer endoscopia. E a gente sempre fez endoscopia e nunca foi apontado alguma coisa fora da realidade. Sempre foi dito assim, tem esofagite, que é uma inflamação do esôfago, tem uma gastrite leve e tal. Mas era uma coisa que me atrapalhava muito. Teve uma época da vida que eu tinha essas dores, praticamente era diariamente. Todos os dias. Eu ficava um tempo sem comer. Gente, eu tô olhando aqui porque eu tô procurando os exames pra deixar tudo fácil, organizado pra mostrar pra vocês. Então, assim, tinha dias que eu ficava muito mal, assim, e era uma dor, gente, de se contorcer, de sentar no chão e, sabe, ficar bem encolhidinha. E minha mãe falava, né, minha avó também, tomar um copo de água de leite gelado que melhora. E pra mim só piorou. Sempre piorava, então até parei de fazer isso. Então vamos lá. Eu fui, então, primeiro de tudo, eu tô gravando esse vídeo em maio. Estamos no final de maio. E em outubro, eu passei no clínico geral e contei pra ele todo o meu histórico. Ele me avaliou, me examinou e pediu diversos exames. Então, um desses exames foi endoscopia, tá? Ó, tá aqui o meu exame, tá? E aqui fala assim, atenção nas partes principais, tá? Que foi o que me chamou a atenção. O esôfago, forma e calibre de sensibilidade preservadas, mucosa do esôfago de aspecto nacarado, observando-se estriações esbranquiçadas, sugestivas de esofagite zoonofílica, em terço distal e ainda a presença de erosões menores. Ó, vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver porque eu tô mostrando na câmera frontal, falando sobre a esofagite zoonofílica. Então, eles levaram pra biópsia. A primeira vez, em todas as endoscopias que eu fiz, que falava sobre isso. Então, aqui é o papelzinho da biópsia. Foi analisado na biópsia o meu esôfago. E esofagite crônica rica em eosinófilos 44. Eosinófilos, eu não sei exatamente o que significa, mas, ó, tá vendo? Com isso daqui em mãos, eu comecei a procurar o Dr. Google e eu vi que poderiam ser diversas, tipo, umas coisas bem diferentes do que eu imaginava. E me preocupei um pouco, sim. Voltei lá no médico, né? Óbvio, primeiro eu fui no médico e o médico pediu pra eu procurar um gastro. Só que ele me recomendou um tratamento de uso contínuo com um remédio chamado Prazol. E eu nem
ele me deu uma amostra grátis, eu comecei a tomar, mas, gente, eu tenho 26 anos hoje, né? Nessa época eu tinha 25. Eu não iria fazer o uso contínuo pra sempre de um remédio chamado Prazol pra controlar a minha acidez do estômago e não ter problemas com o esôfago. Eu precisava saber qual que é o foco, por que eu tava tendo isso. Eu marquei um gastro e ele também não me deu um diagnóstico que eu pudesse tratar o problema, somente mascarar tomando remédios de controle de acidez estomacal. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Pesquisem um profissional. Existe, vai ser difícil, talvez, como foi pra mim. Mas vai ter um profissional que vai na raiz do problema, que ele não vai mascarar com remédios que vão tirar os seus sintomas. Porque o principal pra mim, óbvio, que os incomoda pra caramba as dores. Mas pra mim, é mais importante eu tratar o problema em si do que os sintomas. Porque, obviamente, se eu for tratar a raiz do problema, os sintomas vão desaparecer. Eu pesquisei vários médicos e tal. E assim, graças a Deus eu cheguei a um doutor, bem que ele é de São Paulo, tá? Então, de repente, se você quiser saber qual é o doutor que eu fui, que meu convênio cobriu, e ele é muito bom, porque ele conseguiu realmente, foi o único médico que eu cheguei e mostrei o exame e ele soube do que ele tava falando, ele soube do que se tratava essa doença, tá? Então, eu vou passar pra vocês agora explicando o que o doutor Leandro me disse. Ele me examinou primeiramente e me apertando um pouquinho, lá, ele percebeu que eu tinha algumas dores intestinais. E ele recomendou que eu fizesse um exame, primeiramente, né? Esse daí foi um dos aspectos. Uns exames para detecção de intolerância à lactose e intolerância a glúten. Tipo, se eu teria doença celíaca ou se eu era intolerante à lactose. Esse é de intolerância a glúten, tá? Todos deram negativos. E o de intolerância à lactose, que foi pedido por ele, deu positivo. Se vocês quiserem saber como foi o teste de intolerância à lactose, me deixa aqui nos comentários que eu posso gravar contando pra vocês como foi a minha experiência. Mas é um pouquinho tenso, mas teoricamente o que deveria acontecer é... Quando eu fui fazer o teste, eles mediram a minha glicose, eu tava em 95. Aí foi injetado, eu fui tomando, né? Eles dão uma garrafinha, então eu já ingeri e tomei a garrafinha toda da lactose, que vem numa garrafinha pequena, assim. E recomendo até que você tome gelado, caso, porque quente deve ser horrível. E aí o que tem que acontecer? Tava com 95. E aqui na referência fala que assim que você toma a lactose, a sua glicemia tem que subir mais ou menos em 20 miligramas, tá? Em mg, tá vendo? Miligramas por dl, eu não sei o que significa. Então, comigo o que aconteceu? Eu tomei, tava 95. Aí depois ele começou a aumentar, ele foi pra 99. Depois ele desceu pra 96, 92 e terminou em 88. Então, tipo, a cada 30 minutos, tá vendo? 30 minutos, 60 minutos, 1 hora e 1h30. Então, esse exame tem mais ou menos 2 horas de duração. Você fica lá sentadinha e fica com acesso e eles sempre vão lá tirando o seu sangue. Então, deu positivo, tá? Esse exame. E o que ele recomendou? Ele passou uma cartinha. Ele passou 2 coisas, na verdade. A primeira, ele pediu pra eu passar na nutricionista. Ele pediu pra ela passar um cardápio, mais ou menos, alguma coisa assim. Como que é o nome? É um cardápio, acho que é um cardápio. Com base nas minhas restrições alimentares. Por quê? A consulta com o médico Leandro, ele passou esse exame por causa que ele foi me examinando e ele viu que eu tinha esse problema, essa dorzinha. E ele me falou que essa esofagite eosinofílica é uma doença crônica. Ou seja, você nasce com uma determinada alergia a algum alimento, grupo de alimento ou vários grupos de alimentos. Você pode ter alergia a um ou a mais alimentos. Isso faz com que você, ao comer o alimento, ele passa no seu esôfago, né, e vai pro seu estômago, enfim, e vem glóbulos brancos tentando combater isso na sua garganta, seu esôfago, no caso. E o esôfago começa a inflamar, ele começa a arder e provoca muito refluxo. E, principalmente, ele começa a estreitar e fechando. Você sente uma sensação que você não tá conseguindo respirar direito. Eu sentia muito isso. Parecia que que eu tava com asma, eu não sei. Porque muitas vezes eu comia normalmente e, tipo, eu não sei se era... Provavelmente não era estresse. Mas sabe quando você tá muito agitado, que você fica, tipo... Eu sentia isso. Eu sentia, tipo, que mesmo segurando o ar, passava ar na minha garganta, eu não sei explicar. Era uma sensação muito, muito, muito horrorosa, era muito estranho.
Ele explicou que isso que eu tinha era a manifestação dessa doença que eu tenho, que faz com que o esôfago fique estreito e você não consiga. Você consegue respirar, não é que tem problema na respiração, não é isso. Mas a sensação é que, tipo, tá ardendo, inflamando e você sente alguma coisa, sabe? Enroscando na tua garganta. E até o que eu ia comer, eu sentia, tipo, alguma coisa enroscando na minha garganta. E, tipo, sempre como se fosse uma falta de ar, alguma coisa assim. E aí, o que que faz? Aí vocês vão me perguntar, Tamiris, mas, tipo, é uma alergia alimentar? Qual alimento? Como assim? É todo tipo de alimento? O que que eu posso comer? O que que eu não posso comer? O que que você pode comer, né, na verdade? O médico explicou que a esofagite eosinofílica, que é essa doença que eu tenho, ela pode originar de alergias, né? São alergias, alimentos. E existem 6 tipos de alimentos que eu posso ser alérgica. E eu só vou descobrir isso fazendo testes. Os alimentos são leite de vaca, trigo, amendoim, frutos do mar e alguns peixes, soja e ovos. Então, desses 6 alimentos, eu posso ter alergia a 1, a 2, 3, até o 6. Então, pra descobrir, eu teria que fazer um acompanhamento nutricional mais de perto. Fui, então, até a nutricionista, né? A nutricionista me passou um cardápio, mais ou menos assim, pra ter uma noção do que eu poderia comer e etc. E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho, tá bom? Então, as substituições mesmo. Por exemplo, se de manhã eu tomava leite, em vez de ser leite... Que aí juntou 2 coisas. O problema do leite pra mim, que mesmo eu tendo intolerância à lactose, que é o que eu tenho, eu ainda poderia ter alergia ao leite. Embora não tem nada a ver com a lactose, mas ao leite em si. Então, o correto seria substituir o leite de origem animal por um leite de origem vegetal, que seria leite de coco, ou leite de arroz, ou leite de aveia. Porém, foi o que o médico me disse, o Dr. Leandro. Meus níveis de cálcio provavelmente ficariam afetados. Não tem, por mais que eu tome e cuide da minha alimentação para comer bastante cálcio, os outros tipos de leite vegetais, eles não possuem a mesma quantidade grande, né, de cálcio que existe o leite de vaca. Mas ele me explicou que eu deveria inicialmente tomar sem lactose, e conforme fosse o diagnóstico, se eu fosse sentindo ainda os sintomas de dor no estômago, de refluxo, essas coisas, eu parasse de tomar e começasse a tomar o leite de origem vegetal. Não comer mais pães, bolos, biscoitos. Então, ela pediu pra eu poder substituir por tapioca. Ela deu um exemplo de tapioca com coco ralado, ou banana, enfim, com canela. Maçã verde, tipo, frutas em geral. Então isso daí vem uma coisa bem importante, porque como, além de esofagite, eu também tenho gastrite, eu fiquei muito na dúvida se eu poderia comer frutas ou não, dependendo da fruta. Porque o médico disse que também por ter a gastrite, alguns alimentos, alguns tipos de fruta poderiam aumentar ainda mais a acidez do meu estômago. Porém, ele disse que eu poderia comer, mas não, tipo, me matar de comer um abacaxi por dia, comer, sei lá, tipo, 5 laranjas num dia, entendeu? Com moderação, eu poderia comer ou suco de limão, o que eu quisesse, e estaria tudo ok. Não exagerar, entendeu? Evitar seria bom, mas se eu quisesse tomar um suco de vez em quando, não teria problema. As outras alimentações, tipo proteínas de animal, carne, frango, essas coisas, normal. Arroz, os hortaliças, todo o restante que tem na feira tava ok, menos o ovo, né? E lanche da tarde ela sugeriu suco de melão, cuscuz também foi uma coisa que eu descobri que eu comi bastante. E chás, em geral, evitar um pouco o chamate, né, e cafeína, porque aumenta muito a acidez do estômago. Assim como chocolate, mas chocolate, obviamente, eu não poderia, porque tem lactose e eu não posso lactose. E aí eu comecei a tomar esse cuidado. Eu voltei no médico contando pra ele, né, como que tava, e aí ele pediu pra eu tomar esse remédio, ó. Não vou mostrar muito, mas é o Entocorte, tá? 3 miligramas. E ele pediu pra eu tomar 3 comprimidos por dia durante 8 semanas. E após reduzir para 2 comprimidos por 4 semanas. Só que o que aconteceu, gente? Foi aqui que parou. Isso foi em janeiro. Isso foi o que parou. E além disso, ele pediu um encaminhamento pra nutricionista pra a gente fazer a seguinte coisa. Ele mandou essa cartinha, ó. Tá vendo? Dizendo o seguinte: que era pra minha pessoa, a paciente Tamiris Moura,
Toledo Pisa, portadora de esofagite zoonofílica. Ele pediu pra ela, mandou essa cartinha pra nutricionista pedindo pra ela fazer a retirada da minha dieta, o leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoins e frutos do mar. Não é nem peixe, gente, é mais frutos do mar mesmo. Durante 6 a 8 semanas e após reintroduzir cada grupo alimentar por vez. Durante mais ou menos 1,5 a 2 meses, eu ficaria sem comer nada disso. E aí vão verificar como é que tá o meu diagnóstico, se eu tô sentindo alguma coisa, e eu vou estar ótima, provavelmente. E aí eles reintroduziriam, colocariam leite de vaca. Aí eu ficaria tomando durante um tempo, depois tiraria de novo e eu ficaria 2 meses observando como que meu corpo ia reagir. E depois, entendeu? Então, assim, é uma investigação muito, muito longa. Tem exame, Tami? Olha, ele até me passou um, só que foi o que ele explicou. Mas, tipo, ele pediu pra, ó, nessa guia, tá vendo? Pra pesquisar os grupos alimentares que eu teria alergia, digamos assim. Só que ele explicou que, possivelmente, só de eu estar fazendo essa retirada e essa reintrodução, eu já conseguiria ver melhora. Então, seria muito mais sofrido continuar comendo as coisas, fazendo esses testes pra ver o que eu tinha e tirar e pôr. Então, de toda forma, não adiantaria muito, entendeu? Foi isso que ele quis explicar, que não adiantaria muito eu fazer esse tipo de teste, porque existe pra investigar esse tipo de alergia, mas é aquilo, né? Aliás, tem outra coisa que eu tô esquecendo. Mas é aquilo, ele indicou, ele falou, né, que não adiantaria, provavelmente não adiantaria tanta coisa, eu saber o grupo, porque o que acontece às vezes, que foi o que ele disse, é que algumas pessoas descobrem até o grupo de alimento que eles têm alergia, mas continuam comendo normalmente as coisas e às vezes se acostumam com os efeitos mesmo, né, que esses alimentos causam no organismo. Gente, eu vou gravar agora um vídeo contando pra vocês como tá sendo hoje a minha dieta, como é que eu tô me sentindo, se eu tomo algum medicamento pra isso, pra esse problema, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, tá bom? Deixa seu like aqui pra mim. Se você passa por algum problema assim, já teve, ou tem esse diagnóstico, ou teve um outro diagnóstico, com problema de esofagite, problema com gastrite, dores de estômago, deixa aqui nos comentários, tá bom? Me contando também um pouquinho e como que você tá se cuidando, como é que o médico recomendou pra eu saber mesmo, porque aqui a gente compartilha as coisas e a gente vai aprendendo um com o outro, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Beijo!